Continuaremos então o estudo de cinética química, agora falando sobre velocidade das reações químicas. Eu posso calcular a velocidade de uma reação química com a velocidade média, né, num determinado intervalo de tempo. Por exemplo, ali eu estou apresentando para vocês a reação de decomposição da amônia em gás nitrogênio e gás hidrogênio. Né? Eu tenho ali as proporções estequiométricas nas quais essa reação química acontece. E eu tenho a representação gráfica dessa reação química em termos de concentração molar, né, ou molaridade, né? Então, como é que eu posso observar essa reação química com o passar do tempo? Eu tenho, então, um gráfico de concentração por tempo, e como é que eu sei quem é o reagente dessa reação? O reagente, ele sempre vai começar no tempo zero com uma concentração alta, e com o passar do tempo, a concentração dele vai diminuindo, né? No nosso exemplo, é o caso da amônia. A amônia, então, como sendo o meu reagente dessa reação, ela começou com concentração 8 mol por litro, e com o passar do tempo, a concentração dela foi diminuindo. Ao passo de que os produtos formados, né, gás nitrogênio e gás hidrogênio, no tempo zero a concentração deles é zero, e com o passar do tempo a concentração vai aumentando. Mas observem que aumenta como? O tanto que vai aumentar depende da proporção estequiométrica da minha reação química. Então, a concentração de gás nitrogênio aumenta menos do que a concentração de gás hidrogênio por causa dos coeficientes estequiométricos que balancearam essas substâncias lá na reação química. Então, o gás hidrogênio, a concentração dele aumenta muito porque o coeficiente estequiométrico dele é 3, e no caso do gás nitrogênio, o coeficiente estequiométrico dele é 1. Eu posso calcular a velocidade média, por exemplo, em termos dessa reação, no intervalo de 0 a 1 hora. Eu poderia calcular a velocidade média para cada um, para o reagente e também para os dois produtos dessa reação separadamente, no intervalo de 1 a 2 horas ou de 2 a 3 horas, depende do que é que eu quero para eu conhecer a cinética química. Em geral, as reações eu deixo por algum tempo para que eu possa conhecer qual é realmente a cinética daquela velocidade. E aí eu posso medir a concentração com o passar do tempo e plotar um gráfico para que eu possa ver efetivamente qual é a concentração em cada um, o que significa que eles foram lá medindo segundo a segundo, né? Mas eu meço, por exemplo, né? Eu sei a concentração no tempo zero, meço a concentração no tempo 1, meço a concentração no tempo 2, no tempo 3 e ploto um gráfico para que eu possa entender a cinética dessa reação química. Tá? E é possível calcular a velocidade média com base no que eu havia falado no vídeo anterior, através da variação, nesse caso da concentração, pela a variação do tempo, e aí isso vai ser assunto para um outro vídeo. Opa, deixa eu só passar aqui. A velocidade instantânea é aquela velocidade no tempo, aquela velocidade no menor intervalo de tempo. Então, eu quero saber qual é a velocidade, sei lá, no tempo de 1 hora, exatamente naquele tempo. E aí eu posso calcular essa velocidade instantânea a partir, então, da reação química e dos coeficientes que balancearam essa equação. Para isso, a gente tem o que nós chamamos de equação de velocidade. A velocidade, ela sempre vai ser proporcional à concentração dos meus reagentes, sempre elevado ao seu coeficiente estequiométrico, né? Essa equação de velocidade é com base na concentração molar e que eu represento isso com os colchetes. Então, eu tenho, por exemplo, eu quero representar a substância A, eu vou colocar o A entre colchetes para falar a respeito da concentração molar dessa substância.
E como eu quero transformar, então, que a velocidade ela é proporcional à concentração dos reagentes, para eu colocar isso numa equação, eu vou precisar de uma constante. Essa constante é o que nós chamamos de constante de velocidade e nós representamos pela letra K. Então, a equação de velocidade de uma reação química, ela vai ser V, né, da velocidade, é igual a K, a constante da velocidade. Então, para cada reação química, numa dada temperatura, eu tenho um valor de K específico, proporcional aos reagentes daquela reação química, né, multiplicado pelos a concentração molar dos reagentes daquela equação química, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, mais uma vez, é importantíssimo fazer o balanceamento dessa reação química para que eu saiba exatamente quais são, então, os expoentes aos quais eu vou precisar elevar, então, a concentração dos meus reagentes. Se a minha reação for elementar, assim como nós classificamos as reações, os coeficientes estequiométricos da minha reação química eu já conheço, então a equação da velocidade para essa reação química, no nosso exemplo, né, a reação de síntese, então, do HI, né, a partir de gás hidrogênio de iodo, eu vou ter, então, que vai ser V é igual a K, que é a constante da velocidade para essa reação química numa dada temperatura, concentração de gás hidrogênio elevada a 1, porque foi o coeficiente estequiométrico que balanceou essa substância, vezes a concentração de gás iodo, de iodo, né, que iodo é sólido, vezes a concentração de iodo elevado a 1 também. Então, a lei da velocidade ou equação da velocidade é sempre proporcional, né, à concentração dos meus reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Se fosse só para as reações elementares, seria ótimo, porque é bem tranquilo de se fazer. Porém, quando eu tenho as reações complexas, aí fica um pouco mais complicado. Por quê? As reações complexas, só relembrando, elas acontecem em 2 ou mais etapas. Então, qual é a etapa que eu vou ter que levar em consideração para falar a respeito da lei da velocidade daquela reação química? No nosso exemplo também, que nós já citamos anteriormente, eu tenho uma reação complexa que acontece em 2 etapas, e eu conheço quem é a etapa lenta e quem é a etapa rápida nesse processo. Então, a lei da velocidade vai ser sempre proporcional aos reagentes, né? Nesse caso, só tem um reagente da etapa lenta, porque é ela que vai ser a determinante da velocidade da minha reação química, uma vez que ela é a que demora mais tempo para acontecer. Então, a etapa rápida, né, aconteceu muito rapidamente, então ela não vai ser considerada no momento em que eu falar a respeito da cinética, da velocidade dessa reação química. Então, para uma reação que é classificada como complexa, ou seja, que acontece em 2 ou mais etapas, a lei da velocidade, ela vai ser sempre o K, que é a constante de velocidade, vezes a concentração do reagente, né, ou dos reagentes da etapa lenta, elevado ao seu coeficiente estequiométrico que balanceou essa reação química, tá? Nesse exemplo, então, vai ser, na etapa lenta, eu tenho o único reagente, que é o NO, né, o monóxido de nitrogênio, e o coeficiente estequiométrico 2. Então, a lei da velocidade vai ser V é igual a K vezes concentração de NO elevado ao quadrado. Isso vai ficar mais claro, gente, quando vocês começarem a fazer os exercícios, tá bom? Por que as reações químicas acontecem? Por que será que essas benditas reações químicas acontecem? Tudo tem uma explicação, né? Tudo tem um porquê. Para que haja a reação química entre as substâncias, é necessário que haja uma colisão entre elas. Então, esses reagentes, eles precisam estar em contato para que haja, então, a reação química. Essas colisões nós chamamos de colisões intermoleculares, né? Ou seja, eu tenho uma molécula, eu tenho uma outra molécula. Para que haja a reação entre elas, é necessário que elas entrem em colisão, né? Elas se choquem umas com as outras.
Essas colisões, então, elas podem ser não eficazes ou não efetivas se houver uma colisão em que não há energia o suficiente para a formação de um produto ou ainda a geometria, né, ou seja, o espaço ali entre elas, né, a colisão, o formato dessa colisão, não vai ser adequado para a formação de um produto. E eu tenho as minhas colisões efetivas, ou seja, quando duas moléculas colidirem e tenham energia o suficiente para formar um produto ou ainda uma geometria que seja favorável para essa formação de produto. Isso vai ficar um pouco mais claro, então, quando a gente observar esse exemplo. Eu tenho a molécula de I2 e a molécula de H2. Há um único tipo de colisão entre elas para que haja a formação do HI, que é o primeiro exemplo, o primeiro caso, né, que eu tenho uma colisão eficaz ou eficiente. Então, há a colisão entre elas para a formação do produto, que é o HI. Agora, qualquer outra colisão, eu vou chamar de não eficaz, porque a geometria não é favorável, ou ainda as moléculas não têm energia o suficiente para a formação de produto. E aí vai continuar os produtos exatamente do mesmo jeito. A colisão vai acontecer, mas esses produtos, né, eles vão voltar ao seu estado original porque não foi uma colisão eficaz ou eficiente. Né? Então, eu preciso ter uma geometria favorável e também uma quantidade de energia entre as moléculas para que essa colisão aconteça de forma eficiente ou eficaz. Né? No caso ali da nossa reação química, as colisões intermoleculares. E aí, ali eu tenho um formato, então, de como é que essas colisões podem acontecer, né? Ali com modelos, né, representados por cores, porque aí fica um pouco mais fácil de vocês entenderem, né, o que significa esse choque, principalmente quando as substâncias estão no estado gasoso, que é onde as moléculas têm maior energia cinética, ou seja, têm maior velocidade, essas colisões efetivas, elas podem acontecer muito mais, com maior ocorrência do que as colisões não efetivas. Não significa que as colisões não efetivas não aconteçam. Sim, acontecem, mas há uma probabilidade maior de acontecer as colisões do tipo efetiva. Para, então, que essas colisões aconteçam, a gente tem o que nós chamamos de energia de ativação. Então, todas as reações químicas, para que elas efetivamente possam acontecer, as moléculas precisam ter uma determinada quantidade de energia. Essa quantidade de energia é o que nós chamamos de energia de ativação, né? É uma energia inicial para realmente ativar as moléculas para que elas possam reagir, tá? E quanto maior for essa energia de ativação, porque cada reação química vai ter a sua própria energia de ativação, mais lenta vai ser a minha reação. Então, se eu tenho uma reação química com uma energia de ativação baixa, a reação química vai acontecer essa reação química vai acontecer mais rapidamente. Se a minha energia de ativação for muito elevada, ela vai demorar mais tempo para poder acontecer. Né? E aí, como é que eu represento isso de forma gráfica? Para as reações químicas que são exotérmicas, né? Mesmo sendo exotérmicas, gente, mesmo liberando o calor, elas ainda assim precisam absorver uma quantidade de energia para que elas possam, então, efetivamente reagir, né? O valor do ΔH permanece o mesmo, mas elas precisam absorver, então a gente chama esse morrinho de energia, né, que está representado ali em cima, e o ponto mais alto é o que nós chamamos de complexo ativado, que é uma forma que, na verdade, não é uma molécula, né, mas é quando as moléculas têm a maior quantidade de energia, e aí eu tenho ali, então, os produtos não estão ainda totalmente formados, né? A ligação química dos produtos não estão totalmente formada e nem todas as ligações dos reagentes foram
completamente quebradas, tá? E mesmo nos processos endotérmicos, eu também tenho esse morrinho, né, de energia, que é a energia ativada, a energia de ativação, né? Então, para as reações endotérmicas, essa quantidade de energia de ativação é muito maior. Então, só para representar... Opa! Então, pessoal, próximo vídeo é sobre fatores que afetam a velocidade de uma reação química.